Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Fala Ansiedade. Hoje, dia 14 de julho, terça-feira, à 1 da tarde, estamos começando o nosso episódio número 82 e acredito que o que a gente vai falar hoje é realmente algo que é um tema bem importante, é um tema que sim está relacionado com a nossa ansiedade, às vezes com questões emocionais. De verdade, hoje é uma daquelas aulas que inclusive eu separei até aqui a minha colinha. É um dos Fala Ansiedade, que às vezes é meio que uma aula mesmo. De verdade, eu acredito que se vocês colocarem em prática tudo que eu vou trazer hoje, você consegue realmente transformar a sua vida. Realmente transformar a sua vida. E o tema de hoje é justamente como ter mais energia e motivação. Como ter mais energia e motivação. Deixa eu já fixar aqui o tema para ficar claro aqui para todo mundo. Quero saber então se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Tem bastante coisa para falar. Eu quero falar sobre 3 ladrões de energia. 3 ladrões, talvez coisas que estejam roubando aí sua energia, a sua motivação. Então, é importante começar falando desses 3 ladrões que provavelmente podem estar roubando aí a sua energia, a sua força, e sem perceber, talvez como um hábito aí, 3 hábitos complicados. E a gente vai falar sobre 7 pontos de atenção. 7 pontos de atenção. Sinceramente, eles não são nada complicados, são simples. Às vezes são desafiador, porque a gente precisa, como o meu nome já estou trazendo, né, um ponto de atenção, trazer mais atenção para eles. Então a gente vai falar sobre 3 grandes ladrões de energia, 7 pontos de atenção, para que você tenha mais energia e mais motivação. Então, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, quiser falar de onde você está falando, quiser apertar no coraçãozinho aí, só para a gente manter conectado aqui, eu saber que está tudo bem e dá para a gente continuar. E eu quero perguntar para vocês, tem uma frase que eu gosto muito do Zig Ziglar, que fala sobre motivação. E antes de falar essa frase, e outra coisa. A gente vai falar sobre os 3 grandes ladrões de energia. Vamos falar sobre 7 pontos de atenção para ter mais energia e motivação. E eu vou passar um exercício aqui muito simples para que você diariamente possa fazê-lo e com certeza vai te trazer mais motivação no seu dia a dia. Então, faz sentido? Faz sentido para você continuar? Então, continua comigo aqui. E aí sim, tem uma frase do Zig Ziglar que eu gosto muito. E eu quero perguntar para você, antes de falar essa frase, quanto tempo dura um banho? Quanto tempo dura um banho? Deixa eu dar um oi aqui geral. Oi, Ana Lúcia, de Aquirá, Ceará, né? Legal. Cristi, Souza, Raquel, a Pri, Rosimar, Mari, Gabi, Graciana. Legal, Natasha. E aí, gente? Queria que você pensasse aqui quanto tempo dura um banho. Você toma um banho hoje, quanto tempo que ele dura? Tudo bom, Fran, Patrícia? Então, já é interessante aí, a gente, quando fala sobre ter mais energia, ter mais motivação, hoje, então, inclusive, até estava no atendimento aqui mais cedo, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Motivação, disciplina, como é que é a motivação? Motivação dura mais, dura menos. Então, quero saber quanto tempo dura um banho para você. Imagino eu aqui, que não dura lá tanta coisa assim um banho, né? Oi, Andina, tudo jóia? Ao mesmo tempo
Quero saber aqui quem acha que tomar banho não é importante. Ah, mas pra que tomar banho? Pô, já vou ficar sujo de novo, né? Isso é bem papo assim de criança, né? Eu lembro quando eu tinha, sei lá, meus 7, 10, 12, 14 anos ali, né? Talvez um pouco menos, 10 aos 12. Depois ali você fica um pouco mais preocupado em tomar banho. Mas, pra que eu vou tomar banho se eu vou sujar tudo de novo, né? Ao mesmo tempo, quanto tempo dura um banho? E é importante ou não é importante tomar banho? Então, quero já fixar essa reflexão aqui. E aí eu quero falar para vocês aqui da frase do Zig Ziglar. Eu confundo, às vezes vou falar Zig Zaglar, mas é Zig Ziglar. É um palestrante motivacional, um americano. Faleceu agora em 2012, mas desde 1926, estava vendo aqui. Mas tem uma frase do Zig Ziglar que ele fala que as pessoas dizem que a motivação não costuma durar muito. Pois é, mas nem o efeito de um banho. Por isso é que se recomenda que se tenha diariamente. Então a ideia aqui da nossa brincadeira é justamente perceber que, mas motivação não dura muito. Nem um banho, por isso que é recomendável diariamente. E muitas vezes a gente fez aqui, eu fiz uma pesquisa aqui no meu Stories, a gente fez uma pesquisa lá no canal do Telegram, e muita gente trazendo aqui no Stories, então, muita gente se sentindo uma grande baixa de motivação, uma grande baixa de energia, muita gente às vezes já acordando cansado, às vezes eu tenho uma luta para eu conseguir fazer as coisas do meu dia a dia. É possível sim, claro, que já tem aí num processo de um adoecimento emocional. Mas tudo que eu quero falar aqui, independente se você já teve ou não teve um diagnóstico, se você se percebe adoecido emocionalmente, as coisas que eu vou falar aqui são questões que são importantes para a gente ter atenção e são coisas que são possíveis da gente ir percebendo, seja desses 3 ladrões de energia e também de disposição, de motivação, seja esses outros 7 pontos de atenção que são bem básicos para a nossa vida e que com certeza podem trazer mais energia, mais motivação para a gente no nosso dia a dia. E quando a gente não cuida, isso pode estar drenando a nossa energia, drenando a nossa motivação, fazendo com que a gente não consiga estar recarregando tão bem aí as nossas baterias, né? Então foi um exemplo que eu dei do nosso plantão aí, domingo, que às vezes o grande desafio não é eu me cansar, o grande desafio é eu não conseguir descansar e repor minhas energias. Então às vezes eu já acordo cansado, eu já acordo sem disposição e às vezes isso pode ir aumentando ainda mais ao longo do dia. Então, para começar aqui, eu quero falar sobre 3 pontos de atenção. 3 pontos de atenção aqui que a grande questão não é nem se a gente faz ou se a gente não faz. A grande questão é quanto eu estou fazendo e quanto eu estou deixando isso dominar a minha vida. E às vezes, sem eu perceber, eu começo a fazer isso de forma tão automática que acaba sendo às vezes um grande vício. E é um grande vício que as pessoas não costumam falar assim, eu não me vejo como um viciado fazendo isso. Mas às vezes eu posso estar viciado fazendo essas coisas e isso pode estar drenando e roubando a minha energia, roubando a minha disposição. Então, é uma questão aqui da gente fazer uma avaliação íntima interna e perceber quanto do seu dia você tem se dedicado nesses 3 ladrões aqui de energia. Cada um deles já merecia um episódio, como é muita coisa para falar aqui, eu vou falar aqui, depois a gente pode até aprofundar mais. O primeiro grande ladrão de energia é reclamação. Reclamação, às vezes, pode estar virando um grande vício. Às vezes, sem perceber, eu começo a reclamar. E aí, quanto mais eu reclamo, mais eu vou tendo motivo para reclamar. Eu reclamo se está muito sol, eu reclamo se está muito frio, eu reclamo se está muito calor, eu reclamo se está chovendo. Aqui em Brasília, por exemplo, agora a gente está na época da seca, aí a gente reclama da seca. Quando chove, não, meu Deus, mas não para de chover, meu Deus, mas não chove, mas está muito seco, mas está muito quente, mas está muito frio. Às vezes eu fico reclamando da situação, fico reclamando de mim, fico reclamando de quem está perto de mim, fico reclamando às vezes dos meus sintomas. Reclamar, se a gente for até na origem da palavra, na etimologia, na origem da palavra, seria clamar novamente, né? Reclamar. Clamar, a gente pode resumidamente falar que é como se eu estivesse pedindo mais.
Então é como se eu estivesse pedindo bis. Não sei se vocês já viram aquela piada que o cara chegou no restaurante. Olha lá, tem tanta coisa pra falar e vou contar piada aqui, mas vocês não sei se vocês já ouviram falar que o cara chegou no restaurante e era um restaurante francês, o cardápio todo em francês. E aí ele falou, e aí agora, né? Não sei o que eu vou pedir aqui. E aí eles foram lá e escolheram alguma coisa lá e veio um prato veio um escargot ali com lesma. O cara olhou assim, meu Deus do céu, essa lesma, que coisa nojenta. E aí ficou lá sem jeito, também não queria falar que não estava entendendo, não queria perguntar pro garçom. E aí viu na mesa do lado, a pessoa chegou, tinha um frango lá super bonito, cheiroso. E aí a pessoa olhou assim, falou, nossa, eu queria era aquilo ali que o cara tá comendo na mesa do lado, né? E aí eles comeram do lado, rápido, tava muito bom. E aí o cara da mesa do lado chegou, bis, vê um bis aqui. Aí o garçom, pois não, foi lá e trouxe outro prato, outro frango daquele delicioso. Aí o cara, pô, já sei, né? Eu vi aqui, vem cá, bis. E chegou de novo mais um prato de lesma. Ele, pô, mas eu não tô acreditando. O cara do lado pediu bis, veio mais um frango delicioso ali. Eu peço bis e você me traz de novo essa porcaria aqui. Muitas vezes, quando a gente fica reclamando, sem perceber, a gente tá pedindo bis. Então, se tem alguma coisa que não tá boa, que não tá tão ideal na sua vida, talvez possam ter outros meios aí e pensar o que você de fato quer. Talvez você não esteja conseguindo, às vezes, pedir o que você quer, com certeza só ficar pedindo bis não vai melhorar. Então, um primeiro grande ladrão de energia, um grande ladrão de inclusive algo adoecedor, e que às vezes a gente não leva em consideração, e que às vezes é um cuidado, será que eu já estou viciado em reclamar? Então, toda vez que você se pegar reclamando, a gente vai passar aqui para o nosso ponto de atenção, e quem sabe eu posso substituir uma reclamação por alguma coisa que possa me ajudar, tá? Então, a reclamação aí é um primeiro grande ladrão de energia. Segundo grande ladrão de energia, que também acontece muito, e também é uma questão de grau, de quanto que isso eu estou deixando isso me dominar, que estou deixando isso estar presente na minha vida, que é a questão da crítica e do julgamento. Muitas vezes eu posso também estar viciado em criticar e julgar. Então, tudo que eu olho, eu critico, eu julgo. Mas isso está errado, mas isso está feio. Às vezes eu estou fazendo isso comigo mesmo. A gente teve um episódio só falando sobre crítica e ansiedade. O quanto que isso vai minando a minha autoestima. Às vezes isso pode estar atrapalhando os meus relacionamentos. Por exemplo, se você tiver alguém do seu lado que só te critica, é difícil que você tenha uma relação saudável com essa pessoa, né? Agora, se essa pessoa é você e você só se critica, é difícil que você tenha uma relação saudável com você mesmo, e é difícil que você acabe conseguindo ter uma relação saudável com o mundo. E é óbvio que isso vai, com certeza, drenando muito a sua energia, né? Porque essa coisa da crítica, ela muitas vezes me coloca para baixo, principalmente, né, uma crítica destrutiva. A gente falou nos últimos episódios, né, que às vezes eu me sinto mal, me sinto culpado, e às vezes eu trago algo muito crítico. Às vezes eu tenho um movimento muito crítico comigo mesmo, e aí naturalmente eu acabo sendo muito crítico com as pessoas ao meu redor. E às vezes o que acontece é que eu acredito que todo mundo olha para mim e me critica também. Então, é uma coisa complicada, porque às vezes se eu não trabalho isso, eu tenho a sensação de que tá todo mundo olhando e me julgando, tá todo mundo olhando e me criticando. Aí eu começo a não querer nem andar na rua, não quero nem que ninguém olhe pra mim, porque se olhou pra mim, parece que já estão olhando, já estão me criticando. Eu acabo não encarando novos desafios, porque imagina que se eu chegue lá e aí vão falar mal de mim, se eu não sei, se eu não tiver a certeza que sair tudo perfeito, às vezes eu nem faço, eu nem começo, porque eu já me critico pra caramba e às vezes eu acabo achando que tá todo mundo me criticando. Então esse segundo grande ladrão de energia, de disposição, de motivação é a crítica, o julgamento. Então também, se de repente você se pegar aí, quando a gente fala em vício, tem a ver com coisas, um hábito, né, um padrão, que às vezes eu nem percebo.
né? Eu olho uma coisa na televisão, eu vejo alguma coisa, às vezes eu tenho um olhar já, né, para aquilo ali que de repente não tá legal. Ah, mas que coisa chata, ah, mas que não sei o que, ah, mas como é que o cara falou isso, ah, mas por que que... Então, um ladrão importante de energia aí é a crítica, o julgamento, vale a pena a gente ter um ponto de atenção aí com isso. E o terceiro ladrão de energia são as comparações. Se a gente tem então a questão, né, hoje em dia das redes sociais, às vezes o próprio Instagram, a gente vê as fotos, a gente vê a vida dos outros, a gente vê às vezes as pessoas no palco delas, né, então aonde o que a pessoa decide ali compartilhar, e muitas vezes a gente fica comparando, né, poxa, mas a minha vida, olha, aquela ideia de que é como se a grama do vizinho tivesse sempre mais verde, todo mundo parece que está feliz, todo mundo está bem e só eu estou mal, né? Todo mundo tem uma relação boa, só a minha é ruim, todo mundo tem alguém, só eu que estou sozinho, todo mundo... E às vezes esse movimento de comparação tende também a drenar muito a nossa energia, drenar muito a nossa motivação. É como se a gente não cuida, né? A gente fica nesse movimento de se comparar, de comparar situações, de comparar contextos. E às vezes, muitos dos casos, inclusive, a gente compara a pessoa, o palco do outro com os nossos bastidores. Então, além de qualquer tipo de comparação já não ser lá muito produtiva pra gente, a gente ainda faz uma comparação desleal, né? Porque a gente não sabe como é que tá no bastidor do outro também, como é que tá na intimidade do outro. Assim como, às vezes, no Dia das Mães, todo mundo posta foto com as mães, parece que todo mundo tem uma relação perfeita com a mãe, menos eu. No Dia dos Namorados, todo mundo posta foto com o namorado, parece que todo mundo tem um namorado, uma namorada perfeita, menos eu. No Dia dos pais, deu para entender, né? Então, há um cuidado para ver se, de repente, eu não tô também tendo a minha energia e a minha disposição, a minha motivação drenada por esse ladrão de energia que pode ser a comparação. A gente pode se inspirar. Se eu estou vendo alguma coisa legal, o que eu posso pensar? Bom, será que eu gostaria disso também? O que será que essa pessoa fez para atingir isso? Da onde que ela começou? Por onde ela começou? O que ela está fazendo diariamente? Com o que eu posso me inspirar e me motivar a, de repente, construir algo positivo para mim também? E aí tá tudo certo, né? Mas normalmente a comparação tende a trazer, às vezes, um movimento da gente se sentir mal com a gente mesmo, e às vezes isso pode me desmotivar e tirar minha energia, inclusive, de estar podendo fazer alguma coisa para estar crescendo, para eu estar melhor, para eu estar mais disposto e tendo mais energia. Então eu queria... Claro que a gente pode ter outros ladrões de energia, mas eu queria pontuar esses três. Então, se você se pegar reclamando, se você se pegar criticando e julgando demais, ou se você se pegar se comparando demais, vale a pena aí acender uma luzinha, porque de repente essa falta de energia, essa falta de disposição que você esteja se queixando, talvez possa estar sendo drenada aí por conta disso. É como se eu tivesse uma mangueira que sai a água ali da mangueira, só que de repente quando eu vejo, poxa, mas eu abro tudo e não sai água, e aí eu vou ver, essa mangueira está toda furada. Então não é que não esteja saindo água, o problema é que a água está indo embora ali pelos furos. Então esses furos talvez seriam aí os ladrões, ou seja, da onde está indo a minha energia? Para onde está indo a minha energia? Que de repente quando na ponta da mangueira quase que não sai nada. E aí se a gente tampa os furos, se a gente troca ali a mangueira, a gente tampa os furos, aí começa a ter uma nova pressão, então começa a ter mais energia quando eu quando eu cuido daquilo que esteja sendo drenado, ou roubado, ou escapulindo ali pelos lados, né? E aí, se de repente, a Ana Lúcia está dizendo aqui, né, que eu tenho esses três, e aí, claro, gente, a ideia não é trazer nenhum tipo de julgamento, né, nenhum tipo de sentimento de culpa. A gente estava falando sobre culpa nos últimos episódios. Então a ideia aqui é trazer uma inspiração, um movimento de responsabilidade, né, no sentido de que, independente do que era, o que é possível fazer agora? Então, se a gente já percebeu que existem esses três ladrões, a gente pode ter mais atenção para eles e aos poucos ir ajustando. Muitas vezes a gente faz de uma forma tão automática que a gente não nem percebe mais. E quando a gente vai trazendo consciência, a gente vai trazendo possibilidades de fazer algo novo, né? A Fran dizendo aqui também, né? Eu reclamo e critico muito, é difícil se livrar disso. Então, depende até
Depende até se qualquer hábito que a gente quer mudar no início exige um pouco mais de esforço. Agora, se a gente começa a perceber o quanto de mal está me fazendo esse hábito e o quanto de bom pode me trazer novos hábitos, aí pode ser algo até empolgante e aí pode ser um desafio legal que eu queira me colocar para, aos poucos, ir diminuindo o que eu não quero e aumentando o que eu quero. Então a ideia aqui não é que agora eu nunca mais vou reclamar na vida, eu nunca mais vou criticar na vida, eu nunca mais vou fazer nenhuma comparação. A gente não precisa se exigir a esse ponto. E talvez até um cuidado, que senão às vezes eu acabo me criticando. Tá vendo? Eu sou um burro mesmo, eu não paro de reclamar, eu não paro de me criticar, eu não paro de... E aí eu tô me criticando porque eu me critico, né? Então a ideia não é essa. A ideia é a gente trazer consciência, é a gente começar a compreender e se perceber. E quando... Um ditado que eu gosto muito, eu falo muito, é que a gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue encarar. Então, é legal que vocês estão percebendo isso, mas percebam isso com amor, com compreensão. Vocês não estão sozinhos. Eu quis trazer esses 3 ladrões porque talvez são dos mais comuns. São mais, às vezes, a regra do que a exceção. Então, como eu falei, é algo que a gente, sem perceber, acaba fazendo, e quando a gente vê, a gente já está fazendo, e aquilo ali acaba ocupando o nosso dia inteiro, e às vezes vai nos deixando cada vez piores, às vezes cada vez com menos energia, com menos disposição para realizar aquilo que de bom a gente quer fazer na nossa vida, e às vezes isso pode estar nos adoecendo também. Então, independente, como eu falei no início, independente se você se encontra num quadro de adoecimento emocional, tudo isso que a gente está conversando hoje pode sim servir, pode te ajudar, inclusive, a sair de uma situação complicada, né? Então, acho que já deu para entender esses 3 pontos aí. E aí, como é que a gente tá? Pedro, então se eu começar a prestar atenção nisso, e aí eu posso ir substituindo. Então, pelo que eu posso substituir? Como eu falei, mais pro final aqui, eu vou passar um exercício bem prático para que a gente tenha, para que você consiga acessar sua energia, sua motivação de uma forma bem poderosa, tá? Então, fica comigo aqui. Eu vou até falar isso aqui agora e depois a gente vai trabalhar mais pro final. Mas, já dando um spoiler aqui do que eu queria falar pro final, é o seguinte. O que é motivação? Motivação é só uma empolgação? Motivação é só eu ficar inflado? Ah, que legal, que legal, que legal! E aí, daqui a pouco, tá legal nada. Será que é isso motivação? Muitas vezes muita gente às vezes acaba acreditando que motivação é isso, é como se fosse uma coisa meio falsa e meio inflada, né? É uma coisa só motivacional, né? Sinceramente, eu acredito que motivação é muito mais do que isso. Eu gosto também de quando a gente vai trabalhando pensando nas palavras, né? Como a gente falou outro dia, responsabilidade seria a minha habilidade de responder. Então, como é que está a minha habilidade de responder aos desafios da vida? E aí, como eu assumo responsabilidade, eu assumo um movimento de responder da melhor forma possível. É comigo aqui, eu vou responder da melhor forma possível as coisas que acontecem na minha vida. Entendendo que se eu não assumo responsabilidade, eu não transformo aquilo que está ruim, né? Então, do mesmo jeito, vamos fazer um jogo aqui da palavra. Motivação. Motivação. Motivação, para mim, é o motivo para ação. Tá te faltando motivo para agir? Que motivos você tem para agir? Quando eu tenho claro os motivos que podem me ajudar a agir, eu consigo acessar mais motivação. Então eu consigo acessar mais energia dentro de mim para agir, para fazer aquilo que é importante para mim, para fazer aquilo que talvez seja necessário no meu dia a dia, para fazer aquilo que pode ser importante para que eu consiga construir a vida que faz sentido para mim. Então faz sentido isso para vocês? Então a ideia da gente trabalhar a motivação não é só aqui a gente ficar pulando e se animando. Isso pode ter o seu lugar? Pode. Isso pode ser interessante? Pode. Mas a questão que eu quero falar aqui é algo muito além disso. É a gente encontrar os reais motivos para a gente agir. E às vezes, se eu não estou conseguindo agir quanto eu gostaria, talvez eu esteja tendo aí uma falta de energia e motivação. E a gente vai fazer um exercício aqui no final, justamente para que você consiga acessar mais internamente os seus motivos que vão te ajudar a agir. Faz sentido para vocês isso?
Tô vendo vocês comentando aqui, né? A Márcia, você acha negativa, né? A Elidiane, tudo bem? Falando que tem medo de agir, né? Por exemplo, no exercício físico em casa, falta de energia, né? Tem medo dos sintomas da ansiedade. O medo, quando ele passa de certo ponto, realmente ele tende a nos paralisar muito, né? E como é que então a gente pode trabalhar isso? E muitas vezes com pequenas ações, né? Quanto menos eu ajo, mais o medo toma conta. Quanto mais eu consigo agir, mais eu vou conseguindo agir apesar do medo. E aí eu vou desenvolvendo a minha coragem, que não é a ausência de medo. Não é eu sentar aqui e esperar o medo passar. Porque normalmente se eu ficar sentado esperando o medo passar, ele tende a só aumentar. Então o desafio é como é que eu coloco pequenas ações. E com essas pequenas ações eu vou conseguindo encarar o medo e agir apesar do medo. E aí eu vou ficando mais forte. E aí proporcionalmente o medo vai ficando mais fraco. Agora, se eu fico paralisado e aí fico esperando o medo passar, normalmente ele tende a crescer e aí eu fico ainda mais paralisado, né? Então, o que a gente vai falar hoje aqui é algo que pode sim te trazer mais energia e mais motivação. E aí você pode ir conseguindo enfrentar, inclusive, os seus medos, as suas inseguranças, as suas dificuldades. Mas posso te dizer uma coisa, depende de você, depende também do fato de estar aqui e do fato de querer mudar e de implementar, nem que seja aos poucos, um pouquinho de cada vez, um pouquinho cada dia, aquilo que eu vou trazer aqui. Combinado? Combinado? Acho que vocês não estariam aqui se vocês não quisessem, de alguma forma, alguma mudança. Então, já honro, agradeço aqui a confiança, a sua atenção, mas para a gente mudar a nossa vida, a gente precisa ainda um pouco mais que isso. Então, eu conto com a energia, com a disposição de vocês, de escutar aquilo que eu estou trazendo aqui e de aos poucos ir colocando em prática, para que de verdade você tenha uma mudança. É isso que eu quero para você e é isso que eu quero para todo mundo que está ouvindo aqui, para quem está acompanhando, vendo ou ouvindo em algum outro momento, pelo algum aplicativo de podcast, ou lá no YouTube, ou até aqui no Instagram mesmo, beleza? Então agora eu quero colocar aqui para vocês 7 pontos de atenção. 7 pontos de atenção para que a gente tenha mais energia e mais motivação. Eu quero começar aqui pelo mais básico, e aí a gente vai pensando depois nos outros. E como é que eu penso assim, qual que é o mais básico de todos? O mais básico de todos, e eu fui fazendo essa listinha aqui, para assim, quanto tempo a gente consegue viver sem isso? E aí, quanto menos tempo a gente conseguir viver sem isso, para mim, então, isso se torna algo mais básico. Só que mesmo que a gente não viva sem, às vezes a gente não está tendo de forma suficiente, ou às vezes da melhor maneira possível isso na nossa vida, e isso pode estar fazendo com que a gente não tenha tanta energia como a gente poderia ter, tanta disposição como a gente poderia ter. Primeira coisa, quanto tempo a gente fica sem respirar? Sem respirar, no máximo estourando, e a gente começa já a ter dano cerebral, a gente começa a ficar uns minutos, e olha lá, você ficar sem respirar aqui, se você não tiver um bom preparo ali pulmonar, a gente não aguenta ficar 1 minuto sem respirar, né? Um dos sintomas muito comuns da ansiedade, a gente teve um podcast Chega de Crise, está lá no meu YouTube, falando só sobre falta de ar e ansiedade, essa sensação de falta de ar, né? Então, primeira coisa mais básica, será que eu estou respirando direito? Porque respirando eu sei que você está, senão você não estaria vivo me vendo, pelo menos me ouvindo. Mas vamos começar com o mais básico. Será que eu estou respirando direito? Alexandre falando que eu passo 3 segundos, né? Pois é. Então, primeiro ponto de atenção é como é que anda a minha respiração. Se você parar 5 minutinhos do seu dia, 10 minutinhos do seu dia, para trazer uma atenção para sua respiração, não para uma atenção para, ai, será que eu estou respirando? Ai, estou sem falta de ar, ai meu Deus, estou apavorado, e aí vai entrando nesse loop da ansiedade, mas parar para realmente fazer uma respiração mais profunda, segurar o ar, estufar a barriga, e soltando devagar.
Respira profundamente, segura um pouco o ar e solta bem devagar. Quem trabalha aí com a questão da meditação, às vezes o yoga, exercícios de respiração, como eles podem ser importantes, como eles podem ajudar na nossa energia, na nossa disposição, na nossa ansiedade. Algo tão básico que a gente não vive sem, mas talvez a gente possa olhar um pouquinho mais, se você parar aí 5 minutinhos do seu dia. Às vezes você pode estar até fazendo alguma coisa, sei lá, né, não vai te ocupar tanto. Mas anota aí, inclusive, era para eu falar isso no início. Gente, se você quiser melhorar a sua vida mesmo, se você de verdade quiser ter mais energia e motivação, pega um papel, pega uma caneta, anota isso que eu estou falando. Quando você anota, você vai trazer mais consciência para isso. Anotou os 3 ladrões de energia? A reclamação, crítica e julgamento e comparação. Anota isso aí, porque cada vez que você se pegar criticando, se pegar reclamando, se pegar comparando, de repente você para, você, opa, tá, obrigado, que bom que agora eu tive consciência. Não é pra ficar se martelando, se martirizando, se escoteando, não. Mas opa, peraí. É um lembrete pra eu respirar. Se pegou, se criticando, se julgando, se comparando, tudo bem. É um lembrete pra fazer uma respiração funda. Se cada vez você conseguir ir trocando aos poucos uma reclamação por uma respiração, uma crítica por uma respiração e uma comparação por uma respiração, já podia terminar por aqui. Você vai ver que sua vida já ia mudar, sinceramente. Então, legal. Primeiro ponto de atenção, respiração. Segundo ponto de atenção, quanto tempo a gente sobrevive sem isso aqui? Legal, a Silvana comentando, né, que tem ajudado muito a respiração, aprendendo a cada dia, acompanhando. Que bom, Silvana, fico muito feliz. Obrigado por estar aqui, tá? Quanto tempo a gente sobrevive sem isso aqui, sem água? Quem não tá vendo, né? Tem o pessoal que tá ouvindo aí no podcast. Quanto tempo a gente sobrevive sem água? Não muito tempo, né? Sem água talvez seja aí alguns dias. Sem respirar, alguns minutos. Sem água, alguns dias. Mas, infelizmente, o que a gente vê também, a grande maioria das pessoas, é que simplesmente a gente não está tomando a quantidade de água suficiente. Então, estou falando que é para a gente começar com coisa básica. A água, você tem um filtro na sua casa, o ar é de graça, gente. Respirar é de graça. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo. Então começa respirando, meu amigo, tá de graça. E tá de graça, e às vezes a gente acaba não dando valor. E a gente consegue respirar, nossa, que maravilha. Quem tá vivendo aí, de repente, precisando de um respirador, precisando de oxigênio, talvez consiga acessar o valor que é a gente ter acesso a um oxigênio de forma gratuita e ter a habilidade de conseguir respirar. Então, tinha até uma historinha aqui, eu vou tentar contar rápido aqui para vocês. Tinha um senhor, diz que tinha um senhor de 75, 80 anos, da Itália, e ele pegou o coronavírus. E ele precisou, se eu não me engano, na história, ele precisou ficar 1 semana no respirador. Então ele precisou de oxigênio, ali, né, de forma artificial, por 1 semana. Só que esse senhor depois se recuperou e ficou bem. Só que ele não tinha ali plano de saúde, então depois, quando ele foi sair do hospital, ele estava bem, todo mundo comemorou. Chegaram para ele e foram trazer a conta, né? Bom, o senhor melhorou e tudo mais, e agora está aqui a conta. E aí ele viu que só de oxigênio tinha dado 5.000 euros. Então ele precisou de oxigênio durante 1 semana e tinha dado 5.000 euros de oxigênio por 1 semana ali no respirador. E esse senhor viu a conta. E esse senhor começou a chorar. E quando o senhor começou a chorar, todo mundo ficou, meu Deus do céu, um senhor com essa idade, né? E aí todo mundo ficou preocupado. Nossa, mas olha, até a moça que entregou a conta ficou toda desconcertada.
E ele falou, olha, senhor, você quer que a gente divida, parcele, você tem dificuldade para pagar isso? Calma, vamos dar um jeito, né? Ficaram tentando acudir ali o senhor. E aí ele falou, não, minha filha, fica tranquilo, porque graças a Deus ao longo da minha vida eu consegui sim poupar um dinheiro e eu consigo pagar esses 5.000 euros e mais a conta aqui, mas eu consigo pagar. É que eu tô olhando aqui que só de oxigênio foi 5.000 euros. Por uma semana que eu precisei de oxigênio. E eu tenho 75 anos de idade. Eu tenho 80 anos de idade. E ao longo desses 75, 80 anos de idade, eu tive acesso ao oxigênio como uma bênção. E eu fiquei imaginando aqui qual que seria a conta se eu tivesse que pagar todo o ar que eu tive acesso ao longo desses 80 anos. Então, meu amigo aqui, fica tranquilo, eu tô chorando de gratidão. Eu tô chorando de alegria e de gratidão. Tô saindo vivo aqui do hospital. E eu nunca mais vou respirar da mesma forma depois de eu ter tido esse insight. Então, gente, é o convite que eu quero fazer para vocês. A gente pode talvez então respirar e ainda respirar aliviado, né? Respirar aliviado, com muita gratidão, porque a gente tem acesso a esse oxigênio de graça e a gente ainda tem a habilidade de respirar. Então, respirar com tranquilidade, respirar fundo, respirar com gratidão. Toda vez que eu estiver reclamando, criticando, comparando, quem sabe eu posso tirar um tempinho para dar uma respirar fundo, né? Já estava no segundo ponto de atenção, que é a água. A gente também não vive muito tempo sem água. O nosso organismo é 70% aí, por volta de 70% de água. Então, as nossas células não funcionam direito se a gente não está tomando água o suficiente. O nosso sangue não circula direito, o nosso cérebro não circula direito, nossos órgãos não funcionam direito, a nossa digestão não funciona direito, a nossa... todo o funcionamento do nosso organismo, de uma forma geral, o nosso humor, enfim, a questão, às vezes, do período menstrual para as mulheres, quem tem prisão de ventre, enfim, muitos dos sintomas. Às vezes a gente quer tomar um remédio, quer fazer 1000 coisas, se preocupa com 1000 coisas, e às vezes a gente não está respirando direito, e às vezes a gente simplesmente não está bebendo água, que de repente você tenha de graça na sua casa, você tem um filtro. Então, um outro ponto de atenção, e com certeza pode te dar mais energia, é simplesmente se você se hidratar mais. Isso varia muito, tá? Como eu não sou médico, eu tenho até um cuidado para falar sobre isso. Mas muita gente fala, talvez, no mínimo de você tomar aí 2 litros de água por dia. Tem gente que recomenda, inclusive, muito mais. Como eu não sou médico, eu não sou nutricionista, sou psicólogo, sou terapeuta. Mas beber água é algo muito importante. Então, já vi pessoas falando que às vezes se você tomar ali de 3 até 4 litros de água por dia, pode te ajudar bastante, se você, dependendo do clima que você está, dependendo do quanto que você está suando ou não, dependendo das condições ali, se você faz exercício ou não. Então, um outro ponto de atenção, se você queira mais energia, é algo tão simples quanto respirar e beber água. E eu vou falando demais, e aí agora a gente vai ter que dar uma acelerada. Terceiro ponto de atenção, e aí é uma coisa que também é fundamental para a gente repor as nossas energias, e que muitas vezes, quando isso não está bem, a gente sofre, e que às vezes a gente não consegue sobreviver, não consegue ter saúde sem isso, é a questão do sono. Então, se você não está conseguindo dormir bem, se você não está conseguindo ter uma certa quantidade de sono, e principalmente, também a quantidade é importante e a qualidade do sono também é muito importante. Então, um ponto de atenção aí é como é que anda o seu sono. Eu sei que a ansiedade, às vezes, tem um sintoma comum da ansiedade, é a insônia, né, dificuldade de dormir. A gente já falou bastante aqui, que às vezes minha cabeça fica a mil. Durante o dia, às vezes eu vou me ocupando de um monte de coisa, e na calada da noite, quando eu boto a cabeça para deitar no travesseiro, tudo aquilo que eu fiquei fugindo durante o dia, vem com força. Então, cuidar do meu sono
E às vezes, para eu cuidar do meu sono, talvez eu precise cuidar aí dos meus sentimentos, das minhas emoções. Mas o terceiro ponto de atenção é o meu sono. Como é que anda o seu sono? Se você quer ter mais energia, quer ter mais disposição, algo importante um ponto de atenção é cuidar do sono, tá? E que quando a gente começa a não dormir, eu, por exemplo, já atendi pessoas militares, por exemplo, que passaram às vezes por treinamento militar, às vezes policiais, militares, às vezes passam por treinamento militar, um treinamento militar que você, no treinamento você não pode dormir. Então você fica dias ali sem poder dormir. Eles relatam que chega uma hora, você começa a ver pipoqueiro no meio da selva, você começa a ver elefante cor-de-rosa passando, você começa a alucinar, a falta de sono começa a afetar toda a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Então, se você não está dormindo direito e está empurrando isso com a barriga, cuidado, tá? Porque o sono é algo muito importante também, que é algo muito natural, e que também ajuda muito a recarregar nossas baterias e que a gente tenha mais energia. Então falamos da respiração, da água, do sono. Qual que é uma outra coisa que aí talvez a gente viva assim mais tempo, mas a gente não vive muito tempo sem, que é a nossa alimentação. Então um ponto de ter mais energia tem a ver com a nossa alimentação. Como é que você tem se alimentado? Com o que você tem se alimentado? Também, como eu falei, eu não sou nutricionista, não vou me aprofundar aqui. Com certeza você pode, inclusive na internet, encontrar pessoas com muito melhores conhecimentos e referências sobre a questão da alimentação. O ponto que eu quero dizer aqui você está trazendo consciência. Existe um grau de consciência na sua alimentação? Você está pensando o que você está comendo, que tipo de alimento que você está comendo, o que você não está comendo, a quantidade que você está comendo demais, está comendo de menos. Então eu só quero colocar aqui que um ponto de atenção está relacionado à energia. São duas coisas, né? O sono e a alimentação são coisas fundamentais para a gente ter a nossa energia. Então às vezes eu posso estar reclamando que eu estou sem energia, sem motivação. Você já pensou como anda a sua alimentação? Então, pensamos na respiração, pensamos na água, pensamos no sono, pensamos na alimentação. Quinto ponto de atenção em relação a ter mais energia e motivação é o movimento. Eu coloquei como movimento para ficar mais amplo possível, mas tem a ver com movimentar. Então, simplesmente, como é que anda o seu grau de movimentação? Você tem se movimentado? Então, se você também está sentindo que gostaria de ter mais energia, mais disposição, mais motivação, um ponto de atenção para a sua vida é um ponto de atenção para o movimento. A gente já teve aqui a presença do Augusto, por exemplo, ele trouxe uma pesquisa falando que se você fizer uma caminhada de meia hora, 3 vezes por dia, ou 3 vezes por semana, 3 vezes por dia, aí é pesado, né? Mas se você fizer uma caminhada de meia hora, 3 vezes por semana, existe um estudo que compara já que seria às vezes um efeito a um antidepressivo. Então muitas vezes você está querendo buscar só tomar um remédio, talvez esteja com dificuldade, questões emocionais aí. Eu não estou dizendo, como eu falei, se você se encontra no nível de adoecimento emocional, tem outras coisas que são importantes serem trabalhadas. Às vezes são sintomas de um adoecimento emocional, mas é algo que movimentar o seu corpo. Você tem alguma prática de atividade física, ou às vezes é uma caminhada, você pratica algum tipo de esporte, faz algum tipo de dança, tem algum tipo de atividade de movimentar o seu corpo. Se você quer ter mais energia, esse pode ser aí um ponto importante de atenção. E aí você pode, inclusive, ter vários outros ganhos. Às vezes um ganho de prazer, de satisfação, um ganho um ganho social. De repente você encontra uma turma de alguma coisa que você gosta de fazer, dançar, ou às vezes caminhar, às vezes o pessoal da corrida, o pessoal da bicicleta, enfim, tem tantas possibilidades aí. Como é que anda a sua movimentar do seu corpo? Quando a gente movimenta o nosso corpo, naturalmente a gente produz também substâncias relacionadas ao bem-estar, ao prazer, alivia a questão do estresse, da tensão. Então, se você está sentindo falta, que gostaria de ter mais energia e mais motivação, movimentar o seu corpo, o movimento é algo que pode ser muito importante também. Tá? Sexto ponto de atenção, tá acabando, tá, gente? São só 7. O pessoal já tá falando, oxe, pelo amor de Deus, hein, Pedro? Você tá...
Comecei a cantar, melhorou. Que bom, Alessandra. Ó, cantar talvez seja algo ali, né? Não movimenta tanto, mas não deixa de ser uma forma de expressão que você possa estar fazendo, né? Tem já um ditado que diz que quem canta os seus males espantam, né? Então, que legal, parabéns aí. Cantar acho que pode ser uma atividade bacana também. E principalmente se você gosta, prazerosa, né? Algo que você esteja fazendo ali por você e algo que pode ser muito legal mesmo. Agora, gente, por sexto ponto. E aí, talvez já vai entrando mais da minha área aí, que é os pensamentos. Então, como andam os seus pensamentos? Porque aquilo que a gente pensa tem um efeito poderosíssimo na nossa vida, tanto para nos adoecer, quanto para nos fortalecer, para nos trazer mais energia, trazer mais motivação. A gente já está nos minutinhos finais aqui, então eu vou associar o 6 com o 7, já com o nosso exercício, com a nossa atividade. Quero perguntar para vocês aqui, e aí a gente vai fazer a nossa atividade aqui nos minutinhos finais. Quero perguntar para vocês aqui, o que é importante, ou quem é importante na sua vida? Quem é mais importante na sua vida? Se você puder escrever aqui, vocês vão me ajudar muito, vai ajudar as pessoas que vão acompanhar isso depois. Você está vendo pelo YouTube, não deixa de deixar seu comentário, sua curtida, de seguir aqui no canal. Se você está vendo isso por algum aplicativo de podcast, vai pensando aí. Mas se você está me acompanhando aqui ao vivo, escreve o que é importante para você na sua vida. Quem é importante para você na sua vida? Tem alguém? O que é que para você é importante na sua vida? Tem algo ou alguém que é importante para você na sua vida? Silvana, ótimo, Silvana, você colocou você, que bom, eu ia entrar nesse ponto. Porque se você achar que não tem ninguém na sua vida, se você está completamente sozinho, se você não tem nada e nem ninguém na vida, você ainda tem algo muito importante que é você mesmo. Mas eu sei que se a gente for olhar mesmo, a gente não é que não tenha nada e nem ninguém. Então provavelmente tem alguém que você ama, provavelmente tem alguma coisa que você gosta. Mas com certeza a Silvana já bateu aqui bem, né? Aprendendo que sou eu. Então se inclua assim, eu sou importante. Queria que você pegasse também um papel, coloque aí pelo menos 3 coisas. 3 a 5 coisas que são muito importantes na sua vida. Então, Alexandre aqui, Deus, minha mãe, minha filha, meu marido. Legal. Então, 3 a 5. A Márcia, Deus, meu filho. Queria que você colocasse isso num papel. Deus, meu filho, aqui a Josiane. Então, coloca no papel o que é importante para você. O que ou quem é importante? Deus e a minha família. Legal, Fran. Então, sua família é importante. Deus é importante, marido, filho. Com certeza, Silvano comentando aqui, né? Se eu me cuido, aprendo a cuidar melhor dos outros. Com certeza, né? Até naquela ideia do avião, né? Se cai a máscara de oxigênio, eles orientam em todas as línguas, em todos os voos ao redor do planeta. Se cair as máscaras, se tiver uma despressurização, e aí cair a máscara de oxigênio, é importante que você coloque primeiro a máscara em você e depois auxilie alguém que esteja precisando. A ideia não é que, então seria que egoísmo, a gente tem que botar a máscara em primeiro quem a gente ama. Mas nesse caso, para eles repetirem isso em todos os voos, em todas as línguas, quantas pessoas não ficaram sem ar e ia com a família, quem precisava do lado junto, nesse desespero de querer ajudar o outro, e às vezes todo mundo ficava sem ar. E aí eu não consigo nem ajudar quem eu amo, muito menos me ajudar. Então, muitos dos casos a gente precisa colocar a máscara na gente, a gente não deve esquecer de se cuidar para que a gente possa cuidar melhor dos outros. Também isso mesmo, Silvana. Colocaram no papel aqui, ó, Deus, eu, família, amigos. Então, um exercício bem simples, muito poderoso. Se você deixar nesse papel à vista, todo dia que você acordar, ou toda vez que você for dormir,
você pensa o que ou quem é importante para você. E associa o que você tem para fazer no dia com o que ou com quem é importante na sua vida. E aí, Pedro, mas isso é tão simples, isso é tão óbvio, mas você está fazendo? Esperei essa live toda achando que você ia trazer uma solução mágica, você está dizendo que é só para botar no papel o que é importante para mim e pensar nisso e fazer as coisas que eu tenho para fazer? É só isso? Não sei se isso vem como uma boa ou uma má notícia, mas eu posso te garantir que ao acordar, ou ao dormir, ou quando você tiver alguma coisa para fazer, se você pensar nas pessoas que você ama, se você pensar em quem foi importante para você, eu te garanto que isso vai te dar motivos para ação. Isso vai te dar motivos para ação. Eu vou hoje encarar aqui o meu trabalho, porque eu tenho 2 filhas que eu amo, porque eu tenho uma esposa, porque eu tenho uma família, porque eu tenho meu filho, porque eu acredito em Deus. Coloque o que foi importante para você. Pensa no que foi importante para você, traz essas pessoas dentro do seu coração, se inclua nessa lista. Eu vou respirar fundo aqui, porque tem pessoas que eu amo na minha vida. Tem coisas importantes na minha vida. Tem coisas talvez que eu queira conquistar, que eu queira ter na minha vida. Eu vou tomar essa água aqui, trazendo o amor que eu tenho para essas pessoas. Eu vou cuidar melhor do meu sono. Eu vou cuidar melhor da minha alimentação, pensando nas pessoas que eu amo, pensando no meu amor próprio aqui. Eu vou talvez sair para fazer um exercício, fazer uma atividade na minha caminhada, e eu vou pensar que talvez eu preciso estar melhor com a minha saúde, eu preciso estar bem, para eu estar bem com as pessoas que eu amo. Para eu estar bem comigo mesmo, para eu conseguir me olhar no espelho e ficar feliz comigo mesmo. E aí a gente entra no 6º ponto, que são os nossos pensamentos. Então, como é que está a gestão dos seus pensamentos? Você tem deixado o pensamento correr solto? E aí eu só fico reclamando, criticando, comparando? Ou às vezes eu consigo trazer para mim, colocar dentro do meu pensamento, porque às vezes a alimentação, beber água, é aquilo que eu respirar, é aquilo que eu coloco para dentro. O que eu estou colocando para dentro? O que eu estou assistindo? O que eu estou absorvendo? Estou escolhendo isso? O que se passa dentro da minha cabeça? E por último, o número 7, são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Agora, às vezes a gente está se queixando dos nossos sentimentos e emoções. Eu estou morrendo de ansiedade. Eu estou muito deprimido. Eu estou isso, eu estou aquilo. E aí eu quero resolver minhas emoções. Mas as minhas emoções eu vou conseguindo resolver quando eu vou dando essa passada geral na minha vida. Claro, às vezes eu preciso desatar alguns nós. Às vezes eu tenho feridas emocionais, processos complicados. Às vezes sim, talvez eu precise de um apoio profissional. Mas tem coisas que se eu não fizer por mim mesmo, não adianta. Ninguém vai respirar por mim, ninguém vai beber água por mim, ninguém vai dormir por mim. Ninguém consegue comer por mim. Ninguém consegue fazer exercício por mim. Ninguém consegue pensar por mim e muito menos sentir por mim. Então são 7 pontos de atenção que eu quis trazer para vocês aqui, que é nosso, é de cada um, né? Josiane, se faz consulta online, faço sim. Depois você me manda um direct, pode me mandar um direct e a gente conversa melhor, mas eu atendo online sim, tá? Inclusive, chegando no nosso tempo, atendi agora de manhã, vou ter mais atendimento à tarde, estou me ajustando nos meus horários aqui, dia sim, dia não, agora estou ficando aqui com a minha filha, então estou me organizando ainda mais, mas ainda tem alguns horários sim, aí estou dia sim, dia não, eu tive que apertar a minha agenda para dia sim, dia não, então está sendo um desafio à parte, está até me ajudando a me organizar melhor aqui, mas ainda tem alguns horários sim. Então, cuidando de mim, estou também cuidando das pessoas que eu amo. Que libertador esse pensamento. Com certeza, Alexandra. Às vezes a gente se sente até culpado de pensar, de cuidar da gente mesmo, né? Então, com certeza, cuidar de você vai ajudar a cuidar de quem você ama. E muitas vezes, como eu falei, se você já... Eu tenho certeza que não é o caso de vocês aqui.
Mas se por acaso você está me ouvindo e você fala, Pedro, não adianta, eu não tenho mais ninguém na minha vida e eu não tenho nada na minha vida. Estou ouvindo esse podcast com um celular emprestado. Você ainda tem algo talvez de mais valioso que a sua vida, como de repente a história do senhor que teve um grande insight, né? Que ele tem um oxigênio. Como a Fran dizendo aqui, Pedro, você acha que mudar a rotina melhora na ansiedade? Fran, com certeza absoluta. Faz um teste. Vai indo um passo de cada vez. Claro que às vezes eu estou falando aqui é simples, mas não é tão fácil. Às vezes a gente pode precisar de um apoio, às vezes fazer tudo isso sozinho pode ser um desafio. Não estou dizendo que a gente vai fazer tudo sozinho, mas ter esses pontos de atenção. Escreve esses 7 pontos de atenção. Escreve esses 3 ladrões de energia. Vai uma coisa de cada vez. Pensa assim, toda vez que você faz, será que eu respirei bem hoje? Eu bebi água hoje? Será que eu tive uma boa noite de sono? Me alimentei legal? Fiz algum movimento? Fiz uma gestão dos meus pensamentos? E aí as suas emoções com certeza vão mudar, por consequência. Agora a gente pode também trazer as emoções, né? O que eu quero trazer? Eu quero trazer a emoção da gratidão, quero trazer a emoção da energia, da alegria, quando eu vou fazer alguma coisa. Já falei para vocês aqui, quando a gente fala das palavras de poder, da intenção, a gente teve isso na nossa maratona, né? Eu gosto sempre de trazer amor, humor, energia, disposição. Então são coisas que às vezes você fala e você traz para você, traz para sua vida, né? Poxa, eu vou tomar essa água aqui com energia, com amor, com saúde. Eu vou respirar, e cada vez que eu inspirar, eu vou trazer saúde para dentro de mim, e vou soltar aquilo que eu não quero. Então a gente pode trabalhar os nossos sentimentos e emoções também. Gente, gostaram desse conteúdo? Valeu a pena para vocês? Foi legal? Se depois você quiser escrever isso no Stories, o pessoal tem feito isso, às vezes coloca no caderno, me marca, vou fazer questão de divulgar também no meu Stories. Compartilhe esse conteúdo com alguém que de repente talvez você ame também, talvez possa se beneficiar, talvez alguém que esteja... A ideia aqui não é julgar, né? Falar, você está sem energia, você está sem isso, mas olha, tem um conteúdo aqui que quem sabe pode te ajudar a ter mais energia, ter mais motivação, a ter mais motivos para agir. Não deixe de colocar aí nesse papelzinho, se lembra quando você for fazer suas coisas, de quem é importante na sua vida, se inclua nesse papelzinho, e aí eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Essa, pelo menos aí é a minha intenção. Espero ter contribuído. Valeu, obrigado. Deixa eu responder aqui uma última pergunta aqui. A gente vai estar no minutinho final aqui, mas a Alexandre está perguntando, né? Live Libertadora, que bom. Não é egoísmo da parte, com certeza. Sim, estarei me cuidando para poder cuidar dela, é isso? Com certeza. Tem uma frase que eu vi que eu gostei muito. Egoísmo não é a gente fazer o que a gente quer fazer. Egoísmo é a gente querer que o outro faça aquilo que a gente quer que ele faça. Às vezes, a gente não faz nada pela gente e depois quer que todo mundo faça as coisas pela gente. Ah, mas eu faço tudo para todo mundo, então todo mundo tem que fazer. Então, às vezes, a gente quer fugir dessa ideia do egoísmo, e é claro que é legal a gente pensar nas pessoas, mas se a gente não está conseguindo se incluir nesse nosso amor, no nosso tempo, na nossa dedicação, até a qualidade daquilo que a gente faz para o outro é pior. Às vezes, sem perceber, a gente faz, mas no final das contas a gente quer que o outro faça de volta. Às vezes a gente não faz nada pela gente, mas a gente quer que o outro faça. Então, sem perceber, talvez eu possa estar sendo mais egoísta ainda, porque eu estou querendo controlar o outro, e às vezes eu não estou deixando de fazer aquilo que está no meu alcance. E esses 7 pontos não tem jeito de alguém fazer pela gente. A gente pode até ter uma ajuda para fazer movimento, a gente pode ter uma ajuda para cuidar das nossas emoções, a gente pode ter uma ajuda, né, para fazer alguma dessas coisas aqui. Enfim, na minha alimentação, em tudo, mas se eu não fizer da minha parte, ninguém vai conseguir fazer essas coisas aqui por mim. Então, assumir essa responsabilidade é essencial e é um gesto de amor. É um gesto de amor pela gente mesmo e pelo mundo à nossa volta. E até um gesto de gratidão pela vida que a gente recebeu também, tá bom? Gente, falta 10 segundos aqui. Um beijo pra vocês. Compartilhe aí esse conteúdo pra quem você achar que vale a pena.
Tudo de melhor e até a próxima. Beijão!